É o seguinte, a gente vai fazer aqui a formação da imagem no espelho convexo. Existe uma maneira bem bacana da gente representar o espelho convexo, que eu quero que vocês entendam aqui. Ao invés da gente ficar fazendo aquela meia-lua, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer uma reta. No final dessa reta, na parte de cima, a gente faz uma pequena quebradurinha assim, ó, pro lado. Ó, tá? Todo mundo tá vendo aí? E aí, como eu quero o espelho convexo, a parte espelhada é a parte de dentro ou de fora? De fora. Então eu vou fazer uns risquinhos para dentro. Ó. Então eu estou dizendo que a parte espelhada é a de fora. Show de bola? Então, é uma representação ao invés da gente fazer uma circunferência. Oi? Por quê? Aí, beleza. Eu vou pegar agora, vou fazer o seguinte, vou traçar o eixo principal do espelho. Lembra que o eixo principal é a reta que corta o espelho no meio? Então, esse aqui é o eixo principal. O que a gente sabe? Aonde essa reta cortou o eixo principal, eu tenho aqui o vértice do espelho. A gente sabe que a gente vai ter aqui uma coisa que a gente chama de centro de curvatura. Concorda? E a gente vai ter no meio do caminho aqui o foco. Tranquilo até. Muito bem. Eu vou colocar um objeto aqui. Vou colocar de outra cor. Vamos colocar aqui, ó. Objeto para mim, eu vou sempre desenhar como uma seta para facilitar o desenho. Então esse aqui é o meu objeto. Tranquilo? Sim ou não? Beleza. Eu preciso agora descobrir aonde está a imagem desse objeto. E aí é o seguinte, galera, a regra é assim, ó. Tá gravando, tá? Então depois vocês podem reassistir para poder pegar a regra. Que é a ideia? Para você determinar a imagem de um objeto, você precisa ter pelo menos dois raios notáveis. Então você tem que ter dois. A gente viu que são quatro, correto? Por isso que eu pedi para vocês desenharem de ontem para hoje. São quatro raios notáveis. Então eu vou pegar esses raios notáveis, vou fazer em vermelho. Ó. O primeiro raio notável vai ser aquele raio de luz que vem paralelo ao eixo principal. Então eu vou fazer aqui, ó, um raio que vai ser paralelo ao eixo principal. Show de bola? Então ele está incidindo no espelho, ó, certinho para mostrar para onde ele está indo. Quando ele bate no espelho, o que a gente viu? Que ele vai refletir, correto? Então ele vai refletir. Só que como ele não consegue passar no foco, porque é um espelho convexo, o que a gente faz? Um prolongamento. Como eu não consigo fazer linha tracejada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um prolongamento em verde, tá bom? Então quer dizer o quê? Ó? Vai ficar assim, ó. O prolongamento ele tem que passar pelo foco. Então eu faço ele aqui. E aí eu mostro que o meu raio de luz ele tem que seguir essa trajetória aqui, ó. Tranquilo? Então, ó, ele bateu no espelho e refletiu. O reflexo dele não consegue passar no foco. Então, o que eu faço? Eu prolongo aquele reflexo até passar no foco. Tudo bem até aqui, né? Agora, eu vou pegar outro raio luminoso. Rapidinho, gente, só vai acabar a bateria. Deixa eu ligar aqui. E aí a gente tem mais outros raios luminosos. Por exemplo, tem aquele que vai na direção do centro de curvatura e volta pelo mesmo caminho. A gente tem aquele que incide no vértice e reflete com o mesmo ângulo. E a gente tem aquele que incide em direção ao foco, reflete paralelo. Então a gente pode escolher qualquer um desses três que eu acabei de dizer. Não posso pegar o mesmo, que senão vai ficar no mesmo lugar. Então eu pego qualquer outro desse. Então vamos pegar, por exemplo, o que incide no vértice. Então o vértice daqui, eu vou fazer um raio luminoso que incide nele. Está incidindo aqui. Esse raio luminoso vai formar um certo ângulo com o eixo principal. O que a gente viu? Que o raio refletido tem que formar o mesmo ângulo. Todo mundo concorda? Então, ó, raio refletido formando o mesmo ângulo. O raio refletido está vindo para cá. Como o raio refletido não vai para dentro do espelho, o que a gente precisa fazer? Fazer um prolongamento. Aí eu vou fazer um prolongamento aqui, ó. Esse é o meu prolongamento. Repara o seguinte, galerinha. Todo mundo consegue ver que eles se cruzaram o prolongamento? Aonde se cruzou vai formar a imagem do meu objeto. Então quer dizer o quê? O objeto, a base dele não está no eixo principal? Então a base da imagem também vai estar no eixo principal. Então a ponta do objeto é bem aqui no cruzamento. Então esse aqui, ó, é a imagem do meu objeto. Todo mundo entendeu a ideia? Todo mundo entendeu como é que constrói a imagem? Show. Aí você fala assim, bacana, construir uma imagem. Mas e daí? O que eu tenho como característica? O importante é você saber o seguinte, qual que é a parte boa de um espelho convexo? O espelho convexo ele só gera imagem desse jeito. Não tem outro tipo. Então, qual que são as características? Primeiro, a imagem ela vai ser virtual. Segundo, repara o seguinte, a imagem em comparação ao objeto, ela é maior, menor ou igual? Menor, né? Olha o tamanho. Então ela é menor. Show de bola. A imagem em comparação ao objeto, ela está invertida? Não, olha, não, você não vai ter essa notação. Ela está invertida? Invertida quer dizer que ela está de cabeça para baixo. Não, né? Então, se ela não está invertida, a gente fala que ela é direita.
ou direta, tudo bem? Então essas são as três características da imagem gerada por espelho convexo. A imagem vai ser virtual, a imagem vai ser menor e a imagem vai ser direita, beleza? Olha o tamanho. Quando você olha para a imagem, que é essa seta, e você olha para o objeto, que é essa seta, quem é maior? Não, você tem que seguir a trajetória. Seguindo a trajetória, a gente vê que essa imagem ela vai ser menor. Beleza? Então é característica do espelho convexo gerar imagem menor, direita e virtual. Aí você fala assim, qual é a outra coisa? Uma atenção aqui, gente, ó. Isso aqui ajuda muito em exercícios conceituais, são exercícios considerados fáceis. O que que é a ideia do exercício? O que que é a ideia do espelho convexo? A sua função, vou colocar aqui, ó, a sua função é aumentar o campo de visão. Como ele gera imagens menores, você consegue ter dentro do espelho a formação de mais coisas. Então, por esse fato, ele acaba tendo um campo de visão maior. Tudo bem? Aonde a gente tem aplicação? Vou colocar aqui, ó, exemplos de aplicação do espelho convexo. Alguém sabe? De estacionamento, aqueles corredores de supermercado, fica aqueles espelhos redondos, ok? Já viram que tem alguns carros e caminhões que colocam um espelho redondinho assim no retrovisor? O do ônibus. Aquilo ali é porque ele vai diminuir, né, a imagem, você vai ter imagens menores do que é realmente as coisas, porém ele aumenta o campo de visão. Então, para alguém que está dirigindo, isso é bom, você consegue ver mais coisas, ok? Tranquilo? Sim, exatamente, exatamente essa ideia. Porque fica dentro do ônibus, naquele espelho redondo ali, para ele poder conseguir ver o ônibus quase por inteiro e ele conseguir ver se a pessoa está saindo, está entrando sem pagar, né? Então ele está aumentando o campo de visão. Todo mundo entendeu a ideia? Sim? Vou dar uma pausa aí para vocês poderem anotar. Rapidinho. Então é o seguinte, ó. O que que eu tenho aqui? Agora eu vou fazer a imagem formada em espelho côncavo. Só que tem uma diferença. O espelho convexo só tem um tipo de situação, aquele que a gente acabou de ver. O espelho côncavo, ele tem cinco situações diferentes. Aí a gente vai ter que analisar cada uma delas e entender. Então, o objetivo dessa aula agora, nesse presente momento, é entender a primeira situação. Então, a primeira situação é o seguinte, vou escrever aqui, ó. Objeto além do centro de curvatura. Beleza? Então, como o objeto está além do centro de curvatura, como é que fica a situação? Aí vamos desenhar, ó. Eu vou fazer aqui uma reta que vai representar o meu eixo principal. Vou colocar aqui o meu espelho. Lembrando que eu faço aqui, ó, reto para ficar mais fácil. E aí eu faço essas dobrinhas aqui. Como a parte espelhada agora é onde? Interno ou externo? Interno. Eu vou fazer os risquinhos externamente. Tudo bem até aqui? Aí olha só. Aonde corta aqui é o vértice. Eu vou ter aqui a coisa que a gente chama de eixo principal. Aí eu vou ter o centro de curvatura e no meio do caminho é o quê? Foco. Perfeito. Muito bom. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um objeto além do foco. Quando eu falo além do foco, gente, quer dizer que eu estou colocando esse objeto aqui, ó, depois do foco, não, desculpa, do centro de curvatura. Eu estou colocando ele por aqui, ó, além do centro de curvatura. O centro de curvatura é o Czinho, então depois dele eu coloco o objeto. Então repara que além do centro de curvatura, o objeto está ficando cada vez mais longe do espelho. Todo mundo concorda? Para formar a imagem, eu preciso de dois raios luminosos. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o primeiro raio. Eu sempre, na maioria das vezes, eu escolho o que incide paralelo ao eixo principal. Então eu vou pegar ele aqui na pontinha da seta. Ele vai vir e vai incidir paralelamente ao eixo principal. Quando ele incide paralelamente ao eixo principal, o que que a gente sabe que vai acontecer com ele? Ele vai refletir passando pelo foco. Então, ó, na hora que ele refletiu aqui, ele vai passar pelo foco. Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora eu vou pegar outro raio luminoso, né? E vou fazer o desenho. Eu vou escolher agora o que incide no foco, passando pelo foco. Então ele vai ser assim, ó, na pontinha da seta, ele vai passar pelo foco. Quando ele incide passando pelo foco, ele volta paralelo. Muito bom. E aí, olha só o que acontece aqui, galerinha. Ó, então, ó, incidiu passando pelo foco, reflete paralelamente. Aonde que eles se cruzaram? Foi aqui, não foi?
Então a minha imagem está formando aqui. Vou colocar aqui, ó, rosinha. Então, ó, a imagem ela está se formando nesse ponto aqui, ó. Beleza? Aí, galera, ó, só para poder finalizar, para Manu falar com vocês, coisa rapidinha. Analisa o seguinte: quando eu olho para o objeto e olho para a imagem, todo mundo consegue perceber que a imagem está invertida? Então aqui eu tenho o quê? Uma imagem invertida. Em relação ao tamanho da imagem comparado ao objeto, é menor. Agora vê o detalhe: essa imagem é virtual ou real? É real, porque ela foi formada pelo cruzamento dos raios refletidos. Então, ó, essa é a característica, beleza? Vou pausar a gravação aqui, ó, enquanto a Manu fala com você. E aí vamos aqui, ó. Então, ó, essa situação aqui, objeto além do centro de curvatura. A imagem que foi gerada é real, menor, invertida, certo? Agora vamos para a próxima, ó. A próxima vai ser assim, ó. Vamos colocar aqui. Segunda situação, objeto sobre o centro de curvatura. Repara o seguinte, o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura. Show de bola? E aí, o que vai acontecer? Vamos desenhar. Vou pegar dois raios luminosos. Eu gosto de pegar sempre o que incide paralelo. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Traço ele aqui. O ideal é vocês usarem uma régua aí, né? Ele está incidindo. Como é que ele reflete? Passando pelo foco. Muito bem. Então, tá aqui, passando pelo foco. Agora eu vou pegar um que incide passando pelo foco. Então, incidiu passando pelo foco. Ele vai refletir paralelo. Agora que vem um problema. Um problema de desenho meu. E aí a gente vai tentar corrigir. Repara o seguinte: se eu olhar com bastante atenção, a distância do foco até o vértice é menor do que a distância do centro de curvatura até o foco, não é? Tem uma pequena diferencinha ali. Aí o que acontece? Por causa dessa pequena diferença, ó, repara o seguinte: aqui, ó, isso aqui foi um erro. O que acontece? Quando vocês estão desenhando aí, o certo é vocês terem a distância do foco até o vértice, o mesmo tamanho da distância do centro de curvatura até o foco, beleza? No caso aqui, como eu não tenho uma régua, não, agora eu posso até usar aqui, ó. Deixa eu pegar uma régua para mostrar para vocês que existe uma diferença. Ah, não aparece ali, não? Ah, que pena. É porque aqui tem uma régua, mas ó. Existe aqui, ó. Aqui, ó. É um tamanho diferente desse aqui, ó. Ó, você pode dar dois palmos no pontinho. Por que isso que está fazendo a diferença para nós? Porque o certo, na hora que eu desenhei a imagem, é que ela transformada exatamente aonde está o objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui o desenho e vou modificar só uma coisinha. Essa posição aqui, ó, do meu foco. Vou chegar um pouquinho para o lado. Continuando. Então, ó, incidiu paralelo, vai refletir passando pelo foco. Mas todo mundo viu que realmente a distância estava diferente? Eu medi. Então, por causa disso, dá errado. Ó. Por isso que a gente está falando de óptica geométrica, a gente está falando de geometria, então tem que ser certinho. Então, ó, passou pelo foco agora, vai refletir como? Para, paralelamente. E aí, ó, ainda a medida não está exata, mas vamos fazer aqui sem problemas, ó. Para não ficar muito tempo coisando. Perfeito? Então, ó, repara o seguinte: o certo, galera, se você medir certinho, bonitinho, eu não consegui medir certinho. É que a imagem ela forme exatamente embaixo do objeto. Ok? O certo é esse. Quando isso acontece, vai acontecer a seguinte característica: a imagem vai ser real, a imagem vai ser invertida e a imagem vai ser igual. Ok, quando está em cima do centro de curvatura, a imagem vai ter o mesmo tamanho que o objeto. Ela vai ser invertida e real. Lembrando, real porque é formada pelo cruzamento dos raios refletido. Invertida porque está de cabeça para baixo. Beleza? Todo mundo entendeu a ideia? Muito bem. Na próxima aula a gente faz os